Então, vamos que vamos de live da semana. Tema: como fazer sua empresa crescer utilizando gestão. Então, para quem é dono de empresa, tá, já tem ali um fluxo constante de clientes, já tem um time, já tem equipe, chegou a hora de usar a gestão para fazer a empresa crescer. Né? Até certo momento da vida útil, do ciclo de vida da empresa, é basicamente só venda, né? Até estabelecer ali um fluxo constante de clientes, o que tem que fazer? Vender, 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 vender. Estabelecer um fluxo constante de clientes a ponto de sentir confiança para contratar pessoas, né? Já consegue pagar salários, já tem previsibilidade que os salários vão ser pagos. A equipe vai crescendo, né? Que quando começa, o dono da empresa faz tudo e vai contratando ajudantes, vai contratando ajudantes. E aí chega um ponto que já tem um time estruturado, né? Já tem uma equipe. Que aí, nesse momento, o que você tem que fazer? Utilizar a gestão para fazer a empresa crescer. Só que a situação que a gente tem hoje, um problema, o que me fez querer trazer esse conteúdo aqui para vocês hoje. Boa noite quem está entrando, estamos só começando, muito conteúdo por vir. O que me fez querer trazer esse conteúdo para vocês aqui hoje é o seguinte: a maioria das pessoas que abrem empresa, que começam uma empresa, que se iniciam, que empreendem, tem um perfil de vendedor ou de técnico, né? Ou seja, ou é alguém que começou comprando e vendendo alguma coisa, comprando um produto, revendendo um produto, com dinheiro comprou mais produtos, revendeu mais produtos, e aí foi, virou um negócio, começou a ter muito cliente, precisou de ajudantes, cresceu e virou uma empresa. Ou é o técnico, né? Alguém que presta um serviço, né? Alguém que aprendeu uma habilidade técnica, começa a prestar esse serviço no 1 a 1 ali, e vai tendo mais clientes, a agenda vai enchendo, até que precisa contratar ajudantes para cuidar da agenda, depois ajudantes para começar a atender os clientes junto, e vai crescer. Na hora que vê, tem uma empresa. E muitas empresas surgem assim. Né? Muitas empresas, a grande maioria das empresas, das pequenas empresas, surgem assim. Só que às vezes falta virar uma chavinha na cabeça do dono para entender que aquilo é uma empresa e não um emprego, né, onde ele presta um serviço, e não uma revenda de produtos. É uma empresa, tá? Um organismo vivo, com propósito, com dinheiro separado, com objetivos próprios. Né? Então, esses donos que fundam essa empresa, técnicos, vendedores, focam somente em produto, ou focam somente em prestar o serviço, não olham outras dimensões da empresa. Né? Não olham outras dimensões da empresa. Aí o que acontece? Vai ver, não sobra dinheiro no fim do mês. Vende, 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 presta serviço, não sobra dinheiro. Aí contrata pessoas, ninguém faz nada direito. O time não tem autonomia, o time só aparece para jogar, reclamar de problema. De repente as pessoas saem da empresa, e não estão satisfeitas. Entra em briga de preço com o concorrente para conseguir fechar vendas. E aí que não sobra dinheiro mesmo. Né? E vai ficando preso nessa estagnação. Aí passa ano, sai ano. Tem hora que parece que cresce um pouco. Tem hora que parece que a empresa cresceu um pouquinho ali. Né? Não, cresceu um pouco. Tem hora que parece que deu uns passos para trás. Né? E aí o que acontece? A empresa fica sempre aquém do potencial. E o dono da empresa que tem essa sensação de que a empresa está aquém do potencial dela, tem que se inconformar com essa situação. Quem sente que a empresa está aquém do potencial, que poderia chegar mais longe, tem que se inconformar com isso, buscar aprender o que precisa aprender naquele momento para fazer a empresa crescer. É isso que a gente vai falar aqui hoje. O que fazer para fazer a empresa de vocês crescer? Como fazer a empresa crescer usando gestão? A gente vai falar de etapas para você ir implementando gestão na sua empresa, que é fundamental para qualquer empresa. Se você tem cliente, tem pessoas, tem um jeito padronizado de fazer o trabalho, precisa entrar dinheiro, precisa lucrar, gestão é tudo a mesma coisa. Tá? É a mesma estrutura. Tá? Então, quem está chegando agora, cola comigo aqui, já compartilha, se inscreve, se você estiver vendo no YouTube, se inscreve aí no canal, toca aí no sininho, enfim, vamos que vamos. E aí é o seguinte, o que é gestão? Né? A gente está falando de usar gestão, usando gestão. Às vezes eu falo gestão, tem muita gente que vai pensar, gestão
Gestão de pessoas, né? Eu nem gosto do termo gestão de pessoas. Ah, mas é gestão de pessoas. Ah, gestão é gestão financeira, né? Gestão financeira, bacana, conheço, importante. Ah, gestão é liderança. Ou não, gestão é administrar o negócio nas planilhas, né? Então, o que é gestão? A gente está falando aqui de como fazer essa empresa crescer usando gestão, mas o que é gestão? Vamos trazer isso, né? Falar que o óbvio precisa ser dito, né? Vamos esclarecer o que é gestão, vamos desengravidar essa palavra. Gestão, pensa comigo aqui, o maestro, ele faz o quê? Né? Ele não toca os instrumentos, ele fica lá de frente para a orquestra, cada pessoa da orquestra ali tocando um instrumento, né? O maestro está lá na frente da orquestra, observando tudo, né? Orientando a orquestra. E aí o que ele observa? Ele observa os sinais ali, ele observa os sinais na orquestra, e ele age com base nesses sinais, ele tem um padrão de trabalho, um padrão de movimentos, um padrão de atuação, e ele age com base nos sinais que ele observa, e ele age para quê? Para melhorar a sinergia entre as partes, ou para manter, né? Ele está sempre agindo, sempre se movimentando, para manter a sinergia entre as partes, ou para melhorar. É isso que ele observa, sinais. Então, o dono de uma empresa, o que ele observa? Ele observa sinais, tá? Que nós vamos falar aqui hoje, que é mais preciso, é mais forte, são mais indicativos quando vem dos números, de alguns tipos de números. Então, o dono de empresa olha esses sinais, que são os números, e age para melhorar o resultado ali que aquelas partes estão produzindo. O dono da empresa tem que fazer gestão como se fosse um maestro. Então, o que é gestão? Gestão é o ato de direcionar recursos para gerar um resultado esperado, para atingir um objetivo. Gestão é isso, direcionar recursos para atingir o objetivo. Né? Então, tem que saber qual é o objetivo, tem que saber se está indo em direção ao objetivo ou não, tem que saber o que fazer para direcionar os recursos para atingir o objetivo, tem que ter momentos de olhar para esses sinais, momentos de agir. Tá? Então, aí a gente chega num tripé, como no exemplo do maestro, como no exemplo de um dono de uma empresa, de qualquer empresa, chegamos no tripé da gestão. Tá? O que é esse tripé? Esse triângulo. Ou melhor, né? Um triângulo, uma tríade. Para fazer gestão, você tem que ter direção. Direção, tem que ter padronização e tem que ter rotinas. Tá? Nós vamos falar como ter cada um desses aqui, nós vamos falar como estruturar tudo isso aqui, mas para fazer gestão você tem que ter direção, padronização e rotinas. Tá certo? Então vamos que vamos falar de cada etapa aqui para você estruturar a gestão da sua empresa e fazer a sua empresa crescer. Novamente, toca aqui, não se inscreva, toca aqui para curtir esse vídeo, para esse vídeo aparecer para mais pessoas, tá? Já deixa seu like aí e bora para cima. Acabou a estagnação nas empresas, nós vamos mudar isso a partir de agora. Eu vou te falar cada etapa que você tem que colocar para rodar na sua empresa, para as coisas acontecerem, destravar e parar de ficar com essa sensação de entra ano, sai ano, mas não sai do lugar. Vamos mudar isso. Então é o seguinte, primeiro passo. A gente falou de direção, o primeiro passo é criar uma direção, um norte da empresa, para onde a empresa vai acima de tudo. Né? Então, o que é essa direção? É a direção de longo prazo e o posicionamento. Né? Como é que a empresa se posiciona no mercado perante os clientes? Tá? Que tipo de empresa é essa empresa? Qual o jeito dessa empresa fazer essas coisas? Tudo isso está na essência do posicionamento, né? O jeito da empresa, como é que ela deve ser, e o sonho grande, aonde ela quer chegar, a meta de longo prazo. Tá? Eu chamo isso de meta MED, lá dentro do programa Fly Empresa, a gente chama de meta MED. Tem uma estrutura para você criar essa meta MED, que é a meta mensurável, audaciosa e direcionadora. Essa meta, ela funde, ela unifica o propósito e a visão da empresa. Tá? Essa meta que a gente elabora lá no programa, meta média, ela unifica propósito e visão. E ela vira o que? Uma estrela guia, um norte, que não importa como é que está a situação da empresa, quando se tem essa meta numérica, audaciosa e direcionadora de longo prazo, você sabe para onde está indo.
Então, tudo começa com essa direção de longo prazo. Não existe gestão sem essa direção de longo prazo e o posicionamento, né? A essência ali. Quem que é a empresa? Qual que é o jeito da empresa fazer as coisas? Como a empresa quer ser reconhecida no mercado? Como ela quer ser reconhecida pelos clientes? Né? Aí já entra na parte de gestão de marketing, né? Que é marketing estratégico ali, você definir o seu posicionamento, a área de atuação ali, o core da empresa. Tá? Então, tudo começa, gestão para fazer sua empresa crescer começa com a direção de longo prazo e o posicionamento. Quem é a empresa, qual o jeito da empresa trabalhar e aonde se quer chegar, meta de longo prazo. Pronto, esse é o primeiro passo para a gente falar de gestão aqui. Se você não fizer esse primeiro passo, não tiver clareza disso, não dá para fazer nada que nós vamos falar aqui adiante. Boa noite para quem está chegando aí, vai tocando o coraçãozinho, para aparecer para mais pessoas. Aí depois você faz o quê? Para ter controle da empresa, para usar gestão para fazer sua empresa crescer. Aí, uma das etapas da gestão chama desdobramento de metas. Desdobrar as metas, decompor, aí, uma série de nomes que a gente poderia pegar. Que é o quê? Pegar uma meta que é uma montanha, um negócio difícil de ser escalado, dividir em pedrinhas, tá? E falar, bom, essa meta aqui, essa montanha que eu tenho que carregar, são várias pedrinhas que eu posso carregando uma a uma. E se eu carregar todas, eu consigo mover a montanha. Então, essas metas eu chamo de metas táticas, por exemplo. Tá? Então, quando você tem uma meta de faturamento mensal, o que é a meta de faturamento mensal? É a quantidade de vendas que você tem que fazer, o número de transações que você tem que fazer, vezes o ticket médio. Isso é o quê? Você decompôs o seu faturamento em duas vertentes. Vendeu vezes ticket médio, desdobrou a meta. Tá? Aí, como é que você pode desdobrar ainda mais? Quantidade de vendas. O que define a sua quantidade de vendas? É a sua base de clientes, a quantidade de clientes ativos que você tem e a frequência com que esses clientes compram de você. Por exemplo, se você tem 100 clientes que compram ativos, né? Vamos supor, nos últimos 12 meses, 100 clientes compraram de você. E tem uma frequência de que, em média, tá? Você calcula a frequência média, é totalmente em média, é um número médio. Os clientes compram de você a cada 3 meses. Então, se você tem 100 clientes e eles compram de você a cada 3 meses, em um ano você vai fazer 400 vendas, tá? Porque cada um vai 4 vezes, em média, né, gente? Como é que você aumenta isso? Você pode aumentar a base de clientes, por exemplo, se você tivesse 200 clientes, cada um comprando de você 4 vezes no ano você ia fazer 800 vendas. Ou, se você tivesse ainda 100 clientes, mas cada um comprando de você todos os meses, aí você ia fazer o quê? 12 vezes 100, 1.200 vendas, você triplicou. Então, o quê? Porque a ideia aqui, desdobrar. O faturamento ele se desdobra em quantidade de clientes ativos, frequência média de compra e ticket médio. Quanto cada cliente compra em média, em cada ida ao negócio. Tá? Então, para ter gestão, para usar a gestão efetivamente dita, você tem que ter o norte, tem que ter a meta do ano, a meta do mês e desdobrar essa meta do mês em metas táticas. Tá? Lá no programa Fly a gente dá o passo a passo para fazer isso, mas não tem mistério, né? Só você se fazer as perguntas chaves aí. O que eu preciso fazer para atingir esse resultado? Quais as variáveis compõem esse resultado aqui? Por exemplo, se a gente estivesse falando uma meta de margem de lucro, a gente desdobra a meta de margem de lucro em quê? Desdobra a meta de margem de lucro em preço, em custo variável, em despesa fixa. Tudo isso são componentes variáveis do lucro. Tá? Aí a sacada. Né? Você saiu da direção, você começa a entrar na padronização. Tá? O que você faz também na padronização? Responsáveis. Aí, você vai pegar cada uma dessas metas táticas e vai atribuir a um responsável, a alguém para prestar conta para você. Prestar conta significa a pessoa é responsável por garantir que está sendo registrado adequadamente, ela vai apurar essa meta periodicamente e vai apresentar, e ela é responsável por aquele número estar bom. Quando ele não está bom, ela tem que apresentar ideias para melhorá-lo. Então, olha, pensa comigo aqui o que nós estamos fazendo. Pegou uma meta que você quer atingir,
desdobrou em partes e deu essa parte para cada uma e falou assim, toma conta disso aqui, isso é seu. Você tem que saber onde que está, tem que saber do jeito que está, e se não tiver legal, você tem que me falar por que não está legal e o que fazer para melhorar. Tá? Obviamente, sua empresa precisa ter líderes, pessoas competentes, engajadas, para você conseguir falar com ela assim, ó, você é dona desse número. Por exemplo, você tem uma supervisora de vendas, se você falar com a sua supervisora de vendas, olha, você vai ser responsável pelo nosso volume de vendas mensal. Semanalmente eu quero que você garanta que tudo está sendo registrado no lugar certo. Semanalmente eu quero que você apure, junte todo esse número, tá? E preste contas para mim. Então você pegou a metona, a meta de faturamento do mês, dividiu em parte, deu uma parte para cada um, e essas pessoas prestam contas para você. No primeiro momento, se você não tem um time maior, mais estruturado, talvez algumas fiquem com você, algumas com seu sócio, tá? Mas o sócio presta conta para você e você presta conta para ele. Vocês podem ter rotinas, dependendo das funções, aí vocês podem alinhar rotinas de prestação de contas. Pode ter uma ou duas pessoas ou 3 líderes que conseguem assumir outros números, tá certo? A ideia é sempre fazer isso. Qualquer que seja a meta, desdobra ela em partes e entrega para alguém. Por exemplo, se você tem tipo de vendas no crediário, ou no boleto, vendas que exigem cobrança, você pode dar metas de recebimentos. Tá? O de comercial fica com a meta de vendas, financeiro fica com a meta de recebimentos. Ele vai ter que ter uma cobrança ativa, semanalmente vai falar o que estava previsto, o que foi realizado. Tá? E aí, primeiro você só faz o quê? Primeiro você só define o responsável por prestar contas. E aí você começa a fazer o quê? Um plano de ação para atingir essas metas. Né? Você quer crescer? Quer fazer a sua empresa crescer? Quanto? Ah, quero aumentar meu faturamento, sei lá, faturo 200 mil por mês, quero ir para 300 mil por mês. Daqui 3 meses quero estar faturando 300 mil por mês. Beleza, vamos botar um plano de ação? Desdobrou o faturamento em metas táticas, em variáveis. Aí você vai se perguntar, o que a gente precisa fazer para aumentar nosso volume, nossa quantidade de clientes em 15%? O que a gente precisa fazer para aumentar a frequência dos clientes em tantos por cento? O que a gente precisa fazer para aumentar nosso ticket médio, o volume, a quantidade que cada cliente compra em cada ida em 10%? Enfim, você vai fazer o cálculo de quantos por cento precisa aumentar, vai se perguntar o que precisa ser feito em conjunto com o responsável por prestar contas e elabora um plano de ação, um plano de crescimento. Você define uma meta, define onde você quer chegar. Você está aqui, quer chegar aqui, você fala, bom, o que é que eu preciso fazer para tirar essa pedrinha daqui, levar para cá, essa pedrinha daqui, levar para cá, essa pedrinha daqui, levar para cá. Plano de ação, planejamento, definiu ações que, se cumpridas, se todo esse plano for cumprido, vai aumentar e muito, vai tender a atingir aquele resultado. Tá? Montou o plano de crescimento. Lá no programa Fly a gente tem uma estrutura só para isso, uma modelagem dos indicadores, para você definir quantos percentual precisa aumentar em cada variável. Tá? Tem as perguntas que vão guiando ali para você montar esse plano de ação, que a gente não consegue aprofundar aqui, mas a essência é essa. Tá? Monta o plano de ação para atingir as metas táticas, que, se atingidas, vai atingir a meta de faturamento, sua empresa vai crescer. Olha só, já começou a usar a gestão para planejar o crescimento. Tá? Aí você tem que executar. Depois você parte para a execução disciplinada. Aí é um tema que a gente sai de gestão e vai para a liderança, que é o líder que faz acontecer. É o líder que desenvolve a equipe, engaja a equipe, mas faz acontecer através da equipe. Tá? Aí a execução do plano de ação. Como é que você garante, utiliza gestão para fazer as ações ser cumpridas? Você precisa de 2 coisas, indicadores e rotinas. Indicadores e rotinas. Eu defendo a estrutura planejar, executar, melhorar. Então nós estamos planejando, definiu a direção, montou o plano de ação, agora executa. Mas execução, para mim, e acompanhamento andam juntos. Execução, o líder executar não é mão na massa, não é ficar operacional. O líder, ele executa acompanhando.
né? Fazendo acontecer através da equipe. E como é que acompanha? Indicadores para você olhar os sinais e rotinas de acompanhamento. Tá? Então você já definiu metas táticas, por exemplo, meta de novos clientes por mês. Aí você montou o plano de ação. Bom, para a gente ter 10% de clientes a mais, 10, sei lá, vamos pôr um exemplo aqui, 200 novos clientes a mais esse mês, o que a gente precisa fazer? Aí vai estar lá, bom, a gente precisa fazer tantos anúncios, precisa fazer tantas postagens, precisa gerar tantos leads por dia, cada modelo, cada funil de vendas, cada processo de vendas tem os seus próprios números. Mas a gente tem que entender que o novo cliente, né, a venda, ela acontece depois que o cliente passou por uma jornada, onde ele conheceu a empresa, virou uma audiência, ele se interessou, virou um lead, o prospecto virou um lead, virou alguém interessado, virou alguém que foi atendido, um quase cliente, até que virou cliente. Cada empresa tem seu nome, seu processo, etc. Mas tem um fluxo ali de atividades. Cada passo dessa atividade até atingir aquela meta tática vira o que? Um indicador operacional. Então, beleza. Queremos saber se nós vamos conseguir 200 clientes até o final do mês, nós temos que saber mais ou menos 50 por semana, temos que saber quantos leads estão aparecendo, quantas postagens nós estamos fazendo, como é que está seu engajamento nessas postagens, ou para quantos clientes nós estamos ligando, ou quantas mensagens para clientes por dia nós estamos mandando no WhatsApp, ou quantos clientes estão perguntando sobre o preço lá nos comentários, ou sendo atendidos na loja física. Isso tudo é indicador operacional. E você tem que definir metas desses indicadores operacionais, número de ligação, ou número de postagens, ou número de leads, ou número de atendimentos. Você tem que definir metas. Para quê? Para você conseguir acompanhar o processo. Então, bolou o plano de ação para atingir a meta, as metas intermediárias, as metas táticas, você vai definir o quê? Indicadores operacionais. Aí define o quê? Tem um responsável por prestar contas para você, alguém na sua empresa. Talvez seja até você mesmo, tá? Mas se for, você vai ter um momento onde você senta uma vez por semana e tem uma rotina. Nesse momento você vai pegar e falar, olha, qual que é a minha meta do mês? Tanto de faturamento, tanto de novos clientes, tanto de ticket médio, tanto de frequência média. Beleza. A quanto eu estou da meta do mês? Como é que está meu ritmo em relação à meta do mês? Na primeira semana já era para dar 25%, era para dar 30%? Como é que eu estou? Previsto X realizado. Rotina semanal. Previsto, realizado. Está conforme esperado? Muito bom. Reconhecimento. Continua a execução durante a semana. Não está, ou seja, se você definiu a meta, parou para olhar essa meta intermediária, não está conforme esperado, aí você fala assim, bom, pessoal, e aí? O que a gente precisa fazer essa semana para a gente recuperar o ritmo, para a gente buscar essa meta? Pessoal, é o seguinte, semana passada não deu, estou vendo aqui que ficamos abaixo, e aí? Como vocês vão fazer para recuperar? O que vocês vão fazer para buscar esse resultado, esses novos clientes, que é o que vai nos levar para a nossa meta de faturamento, por exemplo? Então, essa rotina de acompanhamento é onde você faz gestão efetivamente, exerce o controle da sua empresa. Mas, para chegar nesse momento, por onde você já tem que ter passado, você tem que saber sua direção de longo prazo, para onde sua empresa está indo, como é que é o posicionamento da sua empresa, que tipo de empresa você quer ter. Tá? Com base nessa estrutura de longo prazo, estratégica, você define a meta do ano. No final do ano, onde que a gente tem que chegar? E qual que é o degrau mensal que a gente tem que subir aqui para chegar lá no final do ano? Metas, né? Metas mais estratégicas, ou de faturamento e lucro, e alcance, número de clientes, número de lojas, enfim, metas mais estratégicas. Com base nessas metas, você desdobra ela em componentes, né? Por exemplo, o faturamento, como eu estou falando aqui, por exemplo, se desdobra em novos clientes, frequência média de compra, ticket médio, tá? Aí você pega cada uma dessas pedrinhas e entrega para um responsável. Tá? À medida, com o passar do tempo, você não pode ser responsável por nenhum número. Você é responsável por todos, mas não é por nenhum. Tá? Obviamente, quanto menos líderes você tem na sua empresa, mais coisa fica com você. Por isso que, abre parênteses aqui, um gargalo tão importante do crescimento é a formação de líderes.
Beleza, delegou essas pedrinhas, delegou essa responsabilidade para o time. Faz o planejamento, começa a etapa do planejar. Fez o planejamento das ações que precisam ser feitas semanalmente, diariamente, semanalmente, mensalmente para buscar aquele número para chegar naquela meta. Tá? Aí, execução. Né? A liderança, aí sai do papel de gestor e vai para o papel de líder para fazer acontecer durante a semana. E semanalmente, rotina de acompanhamento, onde senta, olha o número previsto, realizado, ritmo, estamos ok, parabéns, é isso aí. Não estamos, exerce controle, plano de ação. Pessoal, time, o que vocês vão fazer? Como é que a gente recupera esse resultado? Vamos definir ações aqui para a gente buscar esse resultado e fazer a empresa crescer. Aí você exerce gestão, tá? Planejou, executou. Não funcionou, chegou no final do mês, fez radar. Essa rotina de acompanhamento eu gosto de chamar ela de radar semanal. Tá? Foi fazendo radar ao longo do mês. Chegou no final do mês, não deu. Time, nós fizemos isso. Né? Então já começa a ter um padrão de trabalho, né? Esse plano de crescimento, esse plano de ação inicial vira um padrão de trabalho. Fala, ó, fazer essas ações semanalmente. Fulano fez isso com tal frequência para gerar esse resultado. Não deu certo. Aí o que você faz? Melhora. Você ajusta o processo. Então fala assim, bom, então nós fizemos isso aqui esse mês. Time, o que a gente faz diferente no mês que vem para tentar atingir a meta, pessoal? Tentar não, para conseguir atingir a meta. Esse mês a gente tentou e não conseguiu, porque quem tenta não consegue. Não dá para tentar, não dá para tentar alcançar. Você alcança ou você não alcança. Então, pessoal, esse mês a gente não conseguiu. O que vamos fazer? O que nós vamos ajustar? O que nós vamos ajustar nesse plano para mês que vem buscar essa meta? Aí você está o quê? Melhorando, ajustando o processo. Você planejou, executou, não deu certo, você melhorou. E isso é um aprendizado eterno. Por isso que é tão importante entender essa estrutura para fazer sua empresa crescer usando gestão. Porque se não deu certo, o que nós vamos fazer diferente no próximo mês para atingir a meta da próxima vez? Tá certo? Agora, se deu certo, e se deu certo? E se você seguiu aquele plano e atingiu a meta? Aí você estabelece um padrão, padroniza aquilo como um processo, porque aí você estabiliza o sucesso. Né? Você estava aqui, feliz da vida, querendo chegar aqui no longo prazo, mas definiu uma metinha aqui. Falou, bom, estou aqui, vou fazer um tanto de coisa e vou chegar aqui. Volume de vendas, por exemplo, faturamento. Saiu daqui e foi para cá. Pum! Cresceu naquele mês. Se você não padronizar para você fazer no mínimo a mesma coisa no mês que vem, faz assim, ó. Pum. Aí vai pum, pum. Você tem que fazer o quê? Subiu, criou um padrão de trabalho, criou processo, criou instrução de trabalho para cada responsável que ele vai fazer no mínimo aquilo naquele mês. Aí você faz assim, estabiliza. Aí você define uma nova meta, um novo plano de crescimento, faz assim. Depois faz o quê? Padroniza o sucesso, estabiliza. Aí define um novo plano de crescimento, sobe e estabiliza. E aí vai subindo, galgando, subindo degrau a degrau, conquistando território, levando sua empresa para novo patamar e ficando lá. Aí você faz a sua empresa crescer usando gestão. Né? Porque você está definindo metas alinhadas à sua visão de longo prazo, está desdobrando essas metas em partes menores, pegando essa parte menor, entregando para responsáveis dentro da sua empresa que vão prestar contas para você. Esses responsáveis ajudam a elaborar um plano para atingir aquela meta. E olha, abre um parênteses aqui. Se você quiser tirar uma coisa dessa live aqui, uma coisa, e for começar a colocar a partir de segunda-feira, depois desse feriadão, né, para quem está vendo ao vivo aqui, é o seguinte: define uma meta, senta com a equipe no início do mês e fala assim, pessoal, o que nós vamos fazer para atingir essa meta esse mês? Quero ideias. Vamos lá, pessoal, estamos juntos nessa. E aí, o que a gente precisa fazer para atingir esse número? E aí, o que a gente precisa fazer para atingir esse número? Vamos lá. E elabora um plano de ação e acompanha esse plano de ação semanalmente. Se você fizer só isso, você vai crescer. Você vai ver essa empresa crescer. Tá? E se você somar tudo que nós estamos falando aqui,
você vai crescer constantemente com cada vez mais lucros, com cada vez resultados melhores. Né? Então, voltando, padronizou o processo, padronizou o novo patamar, padronizou o sucesso. Tá? E a estrutura para fazer procedimentos, não vou aprofundar aqui, mas um processo, um padrão de trabalho, um procedimento, tem duas coisas principais, dois componentes principais. Primeiro, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Ponto. Tem etapas que são executadas, uma forma de trabalhar, uma forma de vender, uma forma de atender o cliente, uma forma de divulgar. Como é que se representa isso? Uma imagem. Que imagem? Fluxograma. Joga no Google lá, ou entra no programa Fly Empresas depois, que a gente entrega a ferramenta, entrega tudo. Pega lá, como fazer fluxograma para representar o processo tal. Aí você vai, mapeia o processo, vai padronizando ali, tal. Quem faz o quê, em que momento, em que sequência. E monta o fluxograma, uma imagem representa aquela forma eficiente e assertiva de trabalhar. O que mais que você faz? Uma tabela que eu chamo de plano de operação, que tem que responder as 5 perguntas. É o 5W1H, né? O famoso 5W1H. É o que precisa ser feito, por quê, né? Qual o resultado esperado, o que fazer, qual o resultado esperado daquilo, quem executa, quando, né? Com que periodicidade, em que momento, e qual que é o outro? Where, onde, né? Assim, em qual lugar, em qual tecnologia, em qual ferramenta, em qual ponto físico, né? Então é o que, por quê, quem, quando, onde, tá? E como, o how, como fazer. Isso é um plano de operação. Qualquer atividade da sua empresa que você elaborar um fluxograma e responder o passo a passo desse plano de operação, entregou na mão de uma pessoa, as chances dela fazer aquilo com sucesso elevam exponencialmente. Tá? E com o tempo você vai começando a padronizar o sucesso, né? O que acontece? Teve mais resultado no mês? Às vezes você fala assim, nesse mês, nesse trimestre, a gente cresceu, porque nós melhoramos nossa presença digital, nossos anúncios, estamos atraindo mais pessoas aqui, estamos levando mais pessoas para o WhatsApp. Então, estamos convertendo mais audiência em atendimentos. Beleza, montou o processo de converter, de trazer seguidores, audiência para ser atendidos, padronizou, dominado. No próximo ciclo, às vezes você tá, qual que é o gap ali? Você começa a ver que está trazendo muita gente no WhatsApp, não está conseguindo atender todo mundo, não está conseguindo fazer as entregas. Aí você melhorou o seu processo de atendimento e o processo de entregas. Cresceu de novo. Aí você monta o quê? O plano de operação de entregas, o plano de operação, o processo, o padrão de trabalho de atendimentos no WhatsApp e venda, por exemplo. Aí com o tempo você começa a ter o quê? Um procedimento, né? Lá no programa Fly Empresas eu chamo de instrução de uma página. Em uma página você bota esse fluxograma, esse plano de operação e começa a ter essa instrução de uma página para cada atividade executada na sua empresa. Junta tudo isso, vira o que? Um manual de operações. Do tipo, é assim que a gente trabalha aqui para gerar o resultado. Tá? Aí você faz o quê? Bota um gerente lá para liderar, bota um supervisor, entrega esse procedimento na mão dele, treina ele, vai para as rotinas de acompanhamento e acompanha e vai construindo crescimento novamente. E olha isso, gente. Olha isso. Você está lá numa situação onde você está lá. Nossa, o que eu preciso fazer para vender? O que eu preciso fazer para vender? E não sobra dinheiro. E nossa, a empresa está mal, o time está desanimado. Aí, o que você vai fazer? Usar gestão para pegar um problema da empresa e o problema é um resultado indesejado. O problema pode ser uma dor grande ou um lugar que você quer chegar que você não está lá ainda. Né? O problema pode ser, estou lucrando 10% de margem, quero lucrar 15%, quero ter 15% de margem de lucro. Beleza, o que você tem que fazer? Meta, aumentar de 10 para 15 a margem de lucro em 6 meses, por exemplo. Tá certo, né? Definimos a meta aqui do trimestre. Vamos desdobrar essa meta. O que compõe essa meta? Preço, custo variável, despesa fixa. Beleza, vou definir responsáveis aqui. Despesa fixa eu vou dar aqui para o meu supervisor administrativo. E ele vai prestar contas disso aqui para mim. Custo variável eu vou dar para o meu comprador, para o meu compras, ou para o meu gerente, sei lá. Tá? Preço eu vou dar para o meu gerente também, meu supervisor de vendas. Tá, definiu, entregou as pedrinhas para cada um. Aí você fala assim, fulano, seguinte,
avalia esse número aí, tá? A gente quer chegar aqui, quanto que a gente precisa ajustar esse número para chegar aí, e me fala o que a gente precisa fazer, traz ideias do que a gente precisa fazer para chegar lá. O que a gente precisa fazer diariamente, semanalmente, mensalmente, para começar a ter esse resultado aí. Quais são as ações de curto prazo? A pessoa traz um plano de ação para você, você trabalha junto com ela, lapida, fecha o plano de ação. Fala, beleza, executou essas rotinas, executou essas ações, nós vamos buscar esse resultado aí. Tá certo? Tá certo. Time, executa. Aí o líder, aí você sai do papel de gestor, entra no papel de líder, faz acontecer através da equipe. Semanalmente você volta para o papel de gestor, rotina de acompanhamento. Pessoal, e aí, como é que está a execução do plano? Previsto realizado. Está ok? Não está? Os indicadores operacionais, as rotinas diárias, estamos fazendo na qualidade correta, no volume correto? Está tudo bem? Ok, parabéns. Não está? Não, e aí, pessoal? O que vocês vão fazer para recuperar o ritmo? O que nós vamos fazer aqui? Temos que agir, tomar as rédeas disso. Como é que nós vamos recuperar isso aí? Como é que nós vamos recuperar esse número? Aí você vai fazendo o quê? Rotina de acompanhamento, plano de ação com base em indicadores para recuperar o resultado. Final do mês não deu certo, fala, meu Deus, nós planejamos, executamos, não deu certo, vamos melhorar, porque aí a gente planeja, executa e melhora. Nesse mês agora, o que nós vamos fazer diferente? O que nós vamos fazer diferente para buscar aquele resultado? Vamos que vamos, no conteúdo aqui, mas o que nós vamos fazer diferente para buscar esse resultado? Boa, esse plano ficou melhor agora. Vamos acompanhar esse plano então. Ajustou o processo, começa o mês com um plano diferente. Deu certo? Show de bola. Você saiu daqui, 10% de margem de lucro, chegou a 15%, se fosse a meta. Beleza. Como é que a gente padroniza o sucesso? O que a gente fez que deu certo? A gente manteve as despesas em tanto, mantivemos o custo do produto aqui em 38%, e para conseguir isso a gente tem que negociar sempre com 3 fornecedores, negociar primeiro essa pessoa, depois essa pessoa negociar, não sei o que, comprar desse jeito. Então temos um padrão, um passo a passo para chegar naquele resultado. Pronto, vamos documentar isso, virou um processo, um passo a passo do sucesso, que vai garantir que sua empresa suba de nível e se mantenha nesse nível. Você sobe e mantém, em vez de fazer você sobe e se mantém. Aí você faz o quê? Usa gestão, metas, desdobra tal para buscar o próximo nível, estabilizar o próximo nível. Variável a variável, número a número, problema a problema, você vai fazendo sua empresa crescer usando gestão da sua empresa. Com o tempo você vai começar a ter vários passo a passos do sucesso, vários processos, procedimentos, que lá no programa Fly Empresas a gente chama esses procedimentos de instrução de uma página. Em uma página você põe um passo a passo para gerar aquele resultado. Isso vira o quê? O manual de operações para gerar os resultados da sua empresa. E é isso, pessoal. Por isso que eu falo. E é isso, pessoal. A Siri apareceu aí. Por isso que eu falo, constantemente vocês precisam melhorar as habilidades de gestão e liderança para vocês terem a empresa nas mãos, ter as rédeas da empresa, ter o controle da empresa. Tá? Para quê? Para vocês conseguirem agir como um maestro, que observa, ele está lá fazendo os movimentos dele, com base em alguns sinais que acontecem ali, ele muda o padrão de movimento para melhorar a sinergia entre as partes. Isso é gestão. Gestão é o ato de direcionar recursos para atingir os objetivos. Então a gente vai encerrar aqui. Você vai lá nesse post e me fala qual o resultado você quer buscar, que eu vou te ajudar. Quinta-feira que vem, às 20h30, a gente está de volta com mais conteúdo para fazer essa empresa crescer. Valeu!